Legal, pessoal. Agora vamos para uns exemplos práticos. Vamos ver o que é tudo isso que eu andei falando até agora. Eu estou usando aqui o exemplo do pacote XP10, que é o exemplo 1, que eu já usei algumas vezes. O exemplo 1, no caso, eu vou utilizar o tratamento como considerando ele como uma variável numérica contínua, ok? Então eu vou fazer daí os modelos de regressão a partir disso. Eu vou abrir aqui o R. Ok, carregando o pacote, armazenando exemplo 1 em dados e vou plotar isso. Estou escondendo ele. Aqui. Então, o gráfico que a gente viu antes. Agora eu vou gerar o modelo cúbico. Então reparem que eu tenho aqui a resposta. Tenho o meu primeiro fator. Tenho ele de novo, só que elevado ao quadrado. E de novo elevado ao cubo. E vocês devem estar se perguntando por que essa letra I maiúscula. Como eu estou no formato fórmula, eu preciso indicar que eu vou literalmente modificar a minha variável tratamento e elevar ela ao quadrado. Senão ele faz outra coisa, porque no formato fórmula, esse elevado a 2 ele tem outro significado. Então eu coloco essa função aqui, que estou indicando, olha, eu vou literalmente elevar os meus valores ao quadrado. Então, ao quadrado e ao cubo. E data igual a dados. E agora, só mais um detalhe aqui. Por que o modelo, a regressão ao cubo? No caso, como eu tenho repetições nos mesmos níveis, porque eu estou usando aqueles dados de exemplo, então eu tenho 4 níveis, eu estou usando só uma regressão até a terceira ordem, 1 menos o número de níveis. Legal? Agora eu vou checar se os erros são normais do que eu gerei. Então eu vou dividir meu painel e vou plotar o meu modelo. Então aqui eu tenho os gráficos. Eu tenho o gráfico do resíduo, não está indicando uma tendência muito significante. Mesma coisa aqui no gráfico de quantil normal. Os pontos eles estão próximos. Aqui essa linha diagonal. Eu posso seguir com esse modelo. Agora o primeiro teste que eu vou fazer é o teste T. Vamos ver o que tem nesse teste T. Repare que no Summary ele vai me dar muitas informações. Então vamos por partes, vamos nas informações mais importantes. No caso da regressão, na regressão linear múltipla, aqui é a regressão polinomial, como eu disse, é um tipo de regressão linear múltipla. A parte importante está aqui. Aqui são os coeficientes. Então é o beta zero, aonde que vai começar a minha curva. O primeiro coeficiente, o segundo e o terceiro coeficiente. Então lembrando que coeficiente vai ser o que vai multiplicar aqui e aqui, os 3 coeficientes. Então eu começo do intercepto, depois eu tenho a primeira variável sendo multiplicada pelo primeiro coeficiente e assim por diante. Legal? Então, o que está acontecendo aqui? Reparem que esse coeficiente aqui, ele não foi significativo. Está bem perto, né? Mas não foi. Por quê? Porque ele é muito próximo de zero. Mas, lembrando que, se eu, por exemplo, fizer de novo essa regressão, tirando esse coeficiente, essa variável daqui, os valores vão mudar. Então, no caso, ele está fazendo um teste enquanto esses outros coeficientes estão no modelo. De qualquer forma, na teoria, eu posso pensar em usar o modelo até a regressão polinomial de segunda ordem. A gente vai ver isso um pouco mais para frente. E aqui tem mais informações. O que são essas informações? Ok. Primeiro, esse valor aqui é o R ao quadrado, é o valor de quanto essa minha regressão explica em relação à variação total dos meus dados. E ele me dá também o R ao quadrado ajustado. Então ele me dá os dois, me dá o R ao quadrado e o R ao quadrado ajustado. E aqui embaixo, o que é isso? Estatística F, p-valor. Isso daqui é eu testando a contribuição, agora eu fazendo o teste da nova, a contribuição
do meu modelo para um modelo em relação só à média da minha resposta. Então, se eu contabilizar aquela minha variável índice glicêmico só a partir da média, vai ter uma soma de quadrados lá. Se eu contabilizar ela por meio de uma regressão polinomial de terceira ordem, vai diminuir. E essa diminuição foi significativa, a gente pode ver aqui. Então, é um jeito de falar que aquele r ao quadrado ele é significativo ou não. Agora, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer um teste F da nova, que a gente vai testando em sequência a contribuição de cada modelo e comparando com o modelo anterior para ver se compensa usar um modelo mais complexo. Então, primeiro, eu vou fazer o modelo nulo. Olha aqui que é o modelo nulo. O modelo nulo é eu colocar esse número 1 aqui. Significa que eu estou contabilizando em relação apenas à média da minha resposta. Quer ver uma coisa? A nova do modelo nulo. Reparem, a soma de quadrados é 434. Se eu fizer, por exemplo, a soma de quadrados, o cálculo ali em relação à minha variável resposta, eu vou obter a mesma resposta. Então, olha só, se eu pegar dados, ig, que é a minha resposta, tirar a média dos dados, então eu estou fazendo distância de cada ponto em relação à média, só isso. Vou elevar ao quadrado para não ter problema de anular uns aos outros quando eu fizer a soma. Estou elevando ao quadrado. E vou fazer a soma. Então, a distância de cada um dos pontos, essa distância vai ser elevada ao quadrado. E a soma, é a soma de quadrados, né? Então, olha só, é o mesmo valor. Então, é simplesmente isso, esse modelo nulo. Agora, o modelo linear, que é o modelo mais simples de regressão que a gente pode ter. E eu vou adicionando os termos. Modelo quadrático. Então, reparem, eu estou usando a função ANOVA e adicionando modelo nulo, modelo linear, modelo quadrático e o cúbico, que eu já construí anteriormente. Então, olha só o que ele me dá. Ele me dá a comparação dos modelos de forma sequencial. Então, vamos analisar cada um desses parâmetros aqui, ó. Então, primeira coisa, o que significa isso? Bom, isso aqui a gente já viu. Essa primeira parte é referente ao modelo nulo. Aqui, reparem que os graus de liberdade residual, eu tenho 24 observações. Então, no modelo nulo, ele vai ter 23. Agora, ele tem 22. Por quê? Porque no modelo de regressão mais simples, ele tem dois parâmetros para estimar a minha resposta. Ele tem o intercepto e a inclinação. E antes, eu só tinha a média. Então, eu aumentei um parâmetro, então eu perco um grau de liberdade. Legal, perdi um grau de liberdade. Isso é ruim, mas, olha só, antes o resíduo era 434. Agora é 306. Então, eu tive uma diminuição de 128. Então, eu perdi um grau de liberdade, mas, em compensação, eu expliquei 128 a mais. E isso foi melhor. Então, repara aqui. Então, primeira conclusão é que o modelo linear ele é melhor do que simplesmente computar usando a média. Agora vamos continuar. Se eu perder mais um grau de liberdade, porque agora estou adicionando um parâmetro a mais, o incremento é só de 39, eu explico 39 a mais só. Então antes eu fui de 306 para 266. Não é um grande incremento, não é uma grande contribuição. Então, aqui ele deu que não foi significativo. E depois, para o modelo cúbico, comparando com o modelo quadrático, também não teve uma contribuição significativa. De qualquer forma, qual que é a minha conclusão aqui? Por que eu vou querer modelos mais complicados, sendo que o modelo linear é o que tem a melhor contribuição? Os outros não contribuem de forma significativa. Então, fico com o modelo linear. Aqui eu trouxe uma forma semelhante de fazer isso. Você pode simplesmente fazer a nova usando o modelo de regressão polinomial com maior ordem. Olha só. É a mesma coisa que eu tinha ali anteriormente.
E agora eu escolhi o modelo linear e eu vou checar os erros dele, né, os resíduos. Vou mudar meu painel gráfico e vou plotar o modelo linear. Deixa eu dar um zoom que fica mais fácil. Então, o modelo linear parece que está tudo certo. O gráfico QQ é normal, de quantio, os dados estão bem próximos à linha. Aqui não tem nenhuma tendência clara. Aqui também não, então os erros eles podem ser considerados normais, não tem problema nenhum eu usar a regressão linear simples. Ok?